Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? O que a Bíblia fala sobre autoridade? O que ela quer dizer com relação a isso? Tem muita coisa, mas eu quero me ater a um ponto específico. A Bíblia nos chama a olharmos para os outros como superiores a nós. E quando nós não fazemos isso, nós agimos com rivalidade e vaidade. Por que rivalidade? Porque eu vou me achar superior àquela pessoa que está na frente, que está em cima, está no controle. E vaidade é porque eu vou querer aparecer no lugar dela, eu vou querer mostrar para todo mundo que eu sou melhor. Compreendeu? Nós somos assim, o ser humano é assim. E quando esse tipo de coisa acontece, começa a haver o quê? Contenda, problema, discussão. E essa contenda vai gerar murmuração, reclamação. É complicado, nós somos desse jeito, o ser humano é assim, eu sou assim, e você também, não se iluda. Então, a Bíblia ela nos traz uma receita de bolo, uma fórmula, que é o quê? Nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, e isso, quando a gente faz isso, quando a gente enxerga a pessoa naquela situação de autoridade, de maneira digna, de maneira... qual a palavra que eu posso usar? De maneira autêntica, eu me submeto à autoridade daquela pessoa. Seja um governo, um pai, uma mãe, enfim. E é mais ou menos assim que acontece. Só que essa submissão, ela não deve ser absoluta. Por quê? Porque ela só é absoluta quando ela for justa por estar lá. Então, se aí há um governo justo que está lá, naturalmente a coisa vai caminhar para esse bem. Agora, se há um governo corrupto, ele não merece estar lá, a população vai se revoltar. E não existe um erro nessa revolta. Mas a Bíblia falava sobre que a gente tem que honrar as autoridades, estão ali para cuidar de nós, sim. Só que existem cargos que são passados de tempos em tempos. E até Jesus, ele agia diferente com relação a algumas autoridades. Até quando ele falou de algum imperador, se eu não me engano, ele falou assim, aquela raposa, diga aquela raposa. Entendeu? Então a coisa, ela não é bem assim, absoluta. Até um pai, vamos pensar num pai. Um pai abusivo. Um pai, quando ele é pai, ele se mantém num nível de paternidade justa, digna, ele vai ser rígido, ele vai ajudar a crescer, ele vai cuidar, ele vai castigar no limite. Mas quando o pai é abusivo, ele gera revolta nos filhos. De tal forma que os filhos têm que se afastarem dele, porque às vezes pode acontecer com todos ou com um só. E nesse ponto, o filho, na revolta, ele não consegue mais enxergar a autoridade do pai de maneira justa, digna, não consegue mais. Então ele vai constantemente duelar com o pai porque ele não vê mais a autoridade no pai. Porque para ele foi uma autoridade injusta, foi um ditador, foi um opressor. E ele precisa lutar contra aquilo. Mas quando, no máximo, de acordo com a justiça do Senhor, a pessoa vai se afastar e vai manter o amor ficando longe. Porque se ficar perto, vai haver sempre aquele choque. Porque a autoridade que deveria ser digna, ela acaba sendo opressora e faz mais mal do que bem para aquela pessoa. Eu nunca esqueci, eu vi uma vez um documentário falando de hienas. Olha a situação, reino animal também não é muito diferente da gente, não. Em alguns aspectos, lógico, né? E as hienas, e tinha a matriarca, né? Que quem no bando das hienas, não sei se é bando, né? Que chama a coletividade. Então tinha a matriarca que estava constantemente abusando do seu poder e batia em uma, batia no outro e mordia e abusava do seu poder. O que aconteceu? O bando se revoltou.
se revoltou, deu uma surra, quase matou, e ela foi pro fim da fila com relação à autoridade. E outra tomou o seu lugar. Entendeu? Então todo poder que é tirano vai ser tirado. Ditador, opressivo, abusivo, ele vai ser posto em xeque. A não ser que aquele poder do pai, da mãe, volte, se arrependa, se reorganize, a autoridade deles com relação aos filhos vai estar totalmente quebrada ou limitada. Tá bom? Então, a autoridade é mais ou menos assim, só para você pensar um pouquinho. Tem mais coisa, mas para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Um grande abraço. Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima.